estamos aqui conscientemente, sabendo porque cada um veio aqui. Se você não tem essa noção, adote essa consciência, peça a Deus que Ele lhe preencha com a sua presença, para que você venha à casa dele com o propósito de adorá-lo, de servi-lo, de engrandecê-lo, de dizer que Ele é grande na sua vida, amém? Queria convidar nosso irmão Carlos Godeiro para abrir a oração da nossa EBD, e logo em seguida nosso irmão Gilmar e a sua banda que está aqui conosco para engrandecer, tão somente para isso, meu irmão, para engrandecer ao Senhor e trazer, irmão Sérgio e seu companheiro podem chegar até aqui, para engrandecer o nome do Senhor. O objetivo deles aqui não é outro, é só para adorar ao Senhor, tá certo? E junto com você, a gente fazer um grande momento de louvor aqui nessa manhã, amém? Irmão Carlos. Meus amados, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé na presença do Senhor, reverentemente, acreditando que o Senhor é aquele que irá receber a nossa adoração, o nosso louvor, ouvindo o superintendente da escola dominical, e aí nos vem em mente aquele versículo que nos fala sobre o nosso culto racional. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque temos razão para estarmos aqui, é porque o Senhor foi longânimo em benignidade, misericórdia, e nos concedeu mais uma manhã abençoada para estar na sua presença, amém? Vamos orar? Supremo Deus, eterno Pai, Senhor Deus de toda honra, toda glória e todo louvor, queremos tributar a Ti, Senhor, toda a glória de vida, meu Pai. Obrigado, Paizinho querido, pelo ar que respiramos, pelo dom maravilhoso da vida, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esta manhã, Senhor. Nós estamos rendidos aos Teus pés, Senhor, para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, onde, como alunos, Senhor, queremos aprender, Senhor. Nesta manhã, Senhor, com a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, inspira, Senhor, o presbítero Sérgio Lins, Senhor, que vai nos ministrar nesta manhã, Senhor, trazer uma poderosa mensagem advinda dos céus, Senhor, com a instrumentalidade ao qual o Senhor concedeu aos seus servos, Senhor. Ó meu Deus, guarda os que estão a caminho, Senhor, livra de todo o mal, meu Pai. Ó Senhor, debela de vez, Senhor, toda a ação contrária do inimigo, Senhor, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, Senhor. Asperge os Teus, aleluia, o Teu sangue sobre as nossas vidas, Senhor, e que os Teus anjos, Senhor, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal, Senhor. Nos dá uma escola bíblica dominical abençoada na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A gente quer cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estivemos aqui no momento de comunhão pela manhã, a consagração foi uma bênção, e nós cremos que vai continuar sendo, porque Jesus está no meio de nós, né? Vamos adorar ao Senhor. Levanta, come, bebe e anda, porque grande será ainda a caminhada de Deus para com você. Aleluia. Não desanime, segue adiante, confia em Deus, tenha esperança. Não me entregue o seu corpo e sua mente à situação em que você se encontra. Mesmo que tudo pareça perdido, não tome atitudes ou decisões baseadas em lógicas
e sentimentos, opinião de homens, intuições. Quando as forças se esgotam e tudo perde o controle e parece perdido, há um Deus que tudo pode fazer. Levanta, come, bebe, anda, ó peregrino, pois quem te chamou é fiel para ir com você. Neste caminho, na angústia da alma, clama, grita por socorro, Ele te ouvirá. E quando não houver mais solução, Jesus é a saída. Socorro em meio à tribulação. Não desista, irmão. O Senhor me deu essa canção, eu estava no leito do hospital, diagnosticado com câncer, mas cheio de fé, na certeza que estaria um dia cantando para Jesus ela, amém? Glórias a Deus. Quando as forças se esgotam e tudo perde o controle e parece perdido, há um Deus que tudo pode fazer. Levanta, come, bebe, anda, ó peregrino, pois quem te chamou é fiel para ir com você. Neste caminho, na angústia da alma, clama, grita por socorro, o Senhor te ouvirá. E quando não houver mais solução, Ele é a saída. Socorro em meio à tribulação. Socorro em meio à verdadeiramente Ele é o socorro bem presente na angústia. Aleluia. Continuemos a adorar o Senhor. Ele está no nosso meio e é digno de honra, glória, louvor e de toda adoração. Foi por amor, irmãos. Foi por amor. Quando na cruz padeceu e seu espírito a Deus entregou, cumpriu Ele assim a missão que em suas mãos o Pai confiou.
padeceu para fazer valer a nova aliança, não hesitou em cumprir o que tinha de ser. Mas o que seria uma tragédia se transformou no maior trunfo. O que seria um fracasso veio a ser o maior dos sucessos, quando ele, em seu ato de amor, aniquilou-se a si mesmo, tomando a cédula, pregando-a na cruz, e nos deu um grande exemplo de amor, padecendo pelo vil pecador. Mas quantos estão por aí sem estar nem aí para o que ele fez, desprezando o verdadeiro amor que em homem no mundo jamais se achou. Vivem perdidos, vivendo uma falsa alegria. O fim eu conheço, é triste, quem pode salvar? E nós, o que estamos fazendo? Reflita. Enquanto muitos estão morrendo, será que estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o Nazareno? Estão por aí, sem estar nem aí para o que ele fez, desprezando o verdadeiro amor que em homem no mundo jamais se achou. Vivem perdidos, vivendo uma falsa alegria. O fim eu conheço, é triste, quem pode salvar? Estava lá, um dia eu estava lá, estive. E nós, que estamos fazendo? Enquanto muitos estão morrendo, será que estamos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o Nazareno? Que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo, pois, tendo ele forma de Deus, não quis ser igual, mas tomando forma de homem, humilhou-se a si mesmo, deixando assim a todos nós um grande exemplo. Assim seguir
Irmã Débora Canuto, pode se dirigir até aqui, minha irmã, para colaborar com a adoração ao nosso Deus nessa manhã. É mesmo, porque é a mesma coisa, né? Irmã Débora Canuto, pode subir, minha irmã. É a esposa do nosso irmão Josean, está aqui congregando conosco aqui em Candelária. Tem sido uma bênção, um instrumento de Deus, e ela vai levar-nos a Deus em adoração através da música nesse momento. Irmã Débora. Saúde a todos com a paz do Senhor. Já não tem tanta firmeza, renova, Senhor, a fé de quem já cansou na peleja, renova, Senhor, a esperança de quem espera e sua vez não chega, renova, Senhor, hoje aqui, renova. Está velho, renova o velho que ainda é moço, renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renovação eu quero sentir, quando a tua mão me tocar, então a minha alma feliz vai querer voar. Senhor, alegria do soldado que está ferido, renova, Senhor, o ideal de quem pensa que tudo está perdido, renova, Senhor, o amor no irmão que está ofendido, renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renova, Senhor, a aliança, como nos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova, oh glória. Renovação eu quero sentir, quando a tua mão me tocar, então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não tocas agora, eu não sei se a minha alma suporta a começar em mim. Renova, oh glória. Renova, Senhor, a amizade de irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor que provém do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto, entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, glória para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Oh, a chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Oh, a chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, continue. Nós vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus e orando pelo presbítero Sérgio Lins, que se faz acompanhar do Flávio, não é? Presbítero Flávio, Cidade da Esperança, presbítero Sérgio, que também é da AD Esperança. Por favor, presbítero Sérgio Lins vai ser o professor desta aula hoje, classe única para os adultos. Ele é o diretor da ESTEADEB, irmãos, Escola Teológica da Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Norte, e também congrega ali, Cidade da Esperança, é o líder do DENEC, co-pastor, muito bem, pastor Arimaldo, meu amigo pastor Arimaldo. Vamos orar por ele, diga assim comigo: seja bem-vindo em nome de Jesus.
Oremos. Senhor, graças te damos pela vinda do teu servo, Senhor, que vai ministrar a tua palavra nesta hora, Senhor da glória. Esta aula de encerramento deste trimestre, Senhor da glória, e já anunciando o próximo trimestre. Ser com o teu servo, Senhor, nosso irmão presbítero Sérgio Lins, Pai. Dá a sabedoria no falar, Senhor. Lembra a ele, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, aquilo que ele já tem estudado, Senhor, para ministrar a aula de hoje. É no nome de Jesus que nós te louvamos pela vida dele, pela sua casa, pela sua família e por este lindo ministério de ensino e da direção que tu tens dado para ele ali na STEADEB, formando, aleluia, alunos no curso de teologia, Pai. É no nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe nosso irmão Sérgio Lins. Fique à vontade, meu querido. Deixa Deus te usar. Querida igreja, vos saúdo com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer o convite do pastor desta igreja, o pastor Eliezer, irmão Elisandro. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite que nos foi facultado. Toda a igreja que nos recebe sempre com carinho, com hospitalidade. Deus abençoe esta igreja, o nosso querido pastor Clauber, e em nome dele deixamos uma saudação calorosa a todo o corpo de ministros desta igreja, aos obreiros, a todos os alunos que fazem a Escola Bíblica Dominical. Bom rever o nosso querido Samuel, Deus abençoe ele, sua família, enfim, a todos que fazem a igreja aqui em Candelária. Meus amados irmãos, grande é o desafio, mas reconhecendo a nossa total dependência do Senhor, rogo para que possamos estar com a mente voltada a ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar nesta manhã. Reconheço que poderia estar outra pessoa ministrando aqui, mas coube ao Senhor nos delegar esta responsabilidade. Diz o texto áureo na nossa lição de hoje, número 13, nós iremos fazer um rápido resgate dos principais eixos trabalhados ao longo desse trimestre, e aí estaremos encerrando a lição número 13, trabalhando com o livro de Abacuque, e diz assim o texto áureo: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, verso 2. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, nós iremos fazer a leitura aqui. Eu peço que os irmãos nos acompanhem aí mesmo. Em Abacuque capítulo 3, nós iremos fazer alguns destaques aqui nessa leitura, mas primeiro é necessário então fazer a citação da verdade prática que nos diz: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, verso 16, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E eu digo amém. Meus amados irmãos, eu peço que encarecidamente os irmãos da projeção nos auxiliem neste processo de resgate de alguns temas trabalhados ao longo desse trimestre. Gostaria que, por gentileza, passasse para o próximo slide. Vamos fazer aqui rapidamente a citação. Se puder dar um zoom fica melhor. O pastor Linaldo, ele tenta conceituar um pouco do que seria o avivamento, já que é o tema central que estamos trabalhando nesse trimestre. O avivamento, segundo o pastor Elinaldo Renovato, é a intervenção sobrenatural de Deus. Aí deu uma pausa ali,
Mas, de maneira geral, eu confiei 100% no slide. Isso, irmão, por favor, me ajude nesse processo. É a intervenção sobrenatural de Deus na vida da igreja. Então, quando falamos de avivamento, é Deus que está intervindo em nosso meio. Abacuque, ele lembra a intervenção de Deus quando ele apresenta 3 vocábulos importantes no capítulo 3, verso 2. Primeiro, aviva. Segundo, notifica. E o terceiro, lembra-te da misericórdia no dia da ira. Então Deus é aquele que vem a agir de maneira sobrenatural em nosso meio. Tudo que nós conhecemos sobre Deus é aquilo que Ele se revelou através das Escrituras. Deus é o maior interessado na sua igreja, para que a sua igreja continue avivada, continue de pé, para que alcance muito mais pessoas para a salvação ser alcançada e assim essas pessoas possam ser libertas da escravidão do pecado. Efésios 2 vai nos descrever exatamente esse cenário, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele veio ao nosso encontro, e não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, mas estamos vivos. Então esse avivamento nos traz a memória de estar vivo em Cristo. Continuando então, o conceito do pastor Elinaldo, quando fala dessa intervenção, é trazer então uma renovação espiritual. Eu louvo a Deus porque dificuldades todos nós podemos passar, e ao longo de cada dificuldade nós podemos renovar a nossa fé. Ao final, havendo tempo, eu estarei apresentando um rápido testemunho do que aconteceu lá em casa, para demonstrar a renovação de fé na minha casa, a renovação de fé que nós podemos enfrentar. Então ele fala sobre essa perspectiva do avivamento, trazendo a renovação espiritual da igreja, a um sentimento de paixão intensa por Cristo e pelo evangelismo. Próximo slide, por gentileza. Há uma outra citação que nós podemos encontrar do saudoso pastor Antônio Gilberto, que diz: o avivamento então é a manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Uma igreja avivada é uma igreja em que Deus está presente. E desde o início que eu cheguei, Deus já estava falando conosco, Deus já estava presente conosco, e digo mais, Ele continua conosco nesta manhã. Meus irmãos, nós podemos perder a companhia de várias pessoas, que ao longo da nossa jornada elas podem partir, mas a presença de Deus é algo que eu não posso abrir mão. É isso então que não pode faltar no meio do povo de Deus: a presença e a manifestação de Deus. Esta presença que por sua vez ela transforma os corações, trazendo então salvação, libertação aos perdidos e oprimidos. Próximo slide, querido. Esse então é um quadro que vai resumir os principais temas que nós tratamos ao longo da lição 1, 2, 3 e 4, à minha esquerda, que fala dos fundamentos do avivamento. Do lado direito nós vamos encontrar a continuidade desses fundamentos, agora na igreja primitiva, ou seja, na vida da igreja, lição 5, no ministério de Pedro, e nesse caso, na lição número 7. De maneira resumida, vamos trabalhar esses fundamentos. Na lição número 1, quando nós trabalhamos os conceitos ao qual eu já apresentei de maneira geral, em que é um chamamento à presença de Deus. Então, na lição que nós aprendemos, número 1, apresenta que é indispensável para a igreja o avivamento, para que ela possa continuar crescendo, desenvolvendo e cumprindo o seu chamado. Precisamos retornar aos nossos princípios que são bíblicos, princípios que são fundamentados da palavra. É o que caracteriza a igreja primitiva. Atos 2, nós vamos encontrar um modelo de uma igreja avivada, em que ela cai na graça do povo, em que as suas ações de âmbito espiritual e social alcançam mais pessoas, e o evangelho de Deus alcança e continua crescendo. Conceituando então esse aspecto, o retorno à Bíblia, aos padrões bíblicos, nos traz então que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o retorno à oração. Irmãos, nós não podemos perder tempo com mais tempo de rede social em detrimento à oração. A oração é a marca da igreja. Uma igreja avivada é uma igreja que ora, é uma igreja que busca a presença de Deus. E o retorno à oração é a mais bela expressão do sacerdócio universal cristão.
quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando olhamos a oração na vida da igreja, no ministério de Pedro, na vida de Estevão, no ministério de Jesus, a grande marca é a oração. Então, na lição número 1, houve esse chamamento, esse fundamento. E aí há um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, não um contraste especificamente, mas sim uma fundamentação de ter um panorama daquilo que tudo que Deus fez no Antigo Testamento e no Novo. De maneira geral, no Antigo Testamento nós vamos encontrar oscilações da igreja de Deus, do povo de Deus. O povo de Deus estava buscando o Senhor, Deus levanta profetas, Deus levanta juízes, mas o povo daqui a pouco começa a se acomodar, levantam-se reis, levantam-se juízes, e muitas das vezes o povo abandona Deus, deixa Deus de lado. Então, em várias ocasiões nós vamos encontrar isso. E o maior exemplo está em 1 Samuel capítulo 4, em que os filisteus levam a arca, foi-se a presença de Deus no meio do povo. Então Deus levanta no tempo de Josias homens como Ezequias, como Manassés, para que vamos encontrar a corrupção, a idolatria. Então Deus levanta outras pessoas para restituir. E aí você vê Manassés, que se arrepende, que ouve a oração, que Deus ouve a sua oração, e assim abençoa o seu reinado. Então, o avivamento no Antigo Testamento é quando o povo se quebranta e retorna à presença de Deus. E aí nós vamos encontrar o maior exemplo também, está registrado em Esdras e Neemias, quando o povo volta-se à presença de Deus. Continuando, na lição número 3, apresenta o avivamento no Novo Testamento. Nós vamos encontrar, em especial, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Jesus vem para trazer água viva, para jorrar dentro de nós. É claro, irmãos, que Jesus ele nos fala aqui o que me lembra C.S. Lewis. C.S. Lewis é um dos grandes defensores do que nós chamamos do argumento do desejo. O argumento do desejo apresenta uma evidência para a existência de Deus. Todos nós temos um espaço dentro de nós que tentamos preencher com várias coisas. Tentamos preencher com patrimônio, com riqueza, com fama e outras coisas. Todavia, Maslow ele também apresenta na sua pirâmide que as pessoas possuem várias camadas e esferas e níveis de necessidades, autorrealização, necessidades fisiológicas, etc. Mas C.S. Lewis ele diz que todos nós temos um desejo que jamais conseguiremos preencher com as coisas humanas. E ele diz, esse espaço existe porque foi Deus que criou o homem à imagem e semelhança dele. E neste processo em que Deus criou o homem, ele deixou um espaço que só Deus pode preencher. Quando Deus entra e preenche esse espaço, aí o homem se sente pleno, o homem se sente agraciado, independente das intempéries. Deus está com ele, então ele está pleno, ele está abençoado. E é assim que nós vamos encontrar a igreja primitiva, uma igreja perseguida, uma igreja sendo totalmente massacrada pelos imperadores, mas uma igreja que não para, que progride e que Deus abençoa e que acontece vários milagres. Esta é a marca da igreja. Uma igreja que recebe então em Atos 2, a promessa em Atos 1, verso 5 diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Chegamos em Atos 2 e vamos encontrar então uma transformação. E um exemplo disso é na vida de Pedro, quando Pedro antes negou a Cristo, quando Pedro se achava que era o crentão, e nós vamos encontrar a sua queda. Nós devemos entender que a marca da igreja, conforme em Efésios capítulo 5, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e esta marca ecoa até os nossos dias, que possamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. A marca do ministério de Cristo é uma marca, um ministério marcado pela vida de oração, uma vida de comunhão com o Pai. Jesus, ele não precisava orar do ponto de vista humano. Ele era o Filho de Deus, ele poderia muito bem, ficar ali, mas ele orava o tempo todo. O tempo todo ele estava orando, e há várias discussões teológicas sobre isso. Hoje não daria tempo para falar sobre isso, porque Jesus tem que orar. Mas o que eu acho interessante é porque na oração modelo, que é a famosa oração dominical, no final da oração ele termina: venha a nós o teu reino. É o que nós aprendemos com o sonho de Nabucodonosor, que fica desesperado e vê uma estátua e não lembra do sonho, e Deus revela o sonho a Daniel, o significado. Ele diz: esta estátua representa vários governos, o teu governo é o
primeiro, é esta cabeça de ouro, mas o teu reino não durará, e virá outro império, e virá outro reino, até que se chegue ao último. E aí ele diz que vê uma rocha lançada sem mãos humanas em direção àquela estátua, e ela esmiuça toda a estátua, e aquela rocha enche toda a terra. É Jesus que breve virá para estar conosco na eternidade, em nome de Jesus. Eu digo isso para que possamos estar avivados e com esta esperança em que nele diz que venha o teu reino. Um reino, como a nossa juventude sempre canta, teu reino é sempre eterno, de bondade e misericórdia. É este reino que nós anunciamos a todos os povos. Breve virá, breve o rei voltará, porque ele veio e fez grandes milagres, ascendeu aos céus, mas ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar o lugar e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Então a igreja primitiva, ela vivia esta esperança, ao ponto que o apóstolo Paulo precisa explicar à igreja de Tessalônica que eles não podiam ficar no ócio, que era praticamente, as pessoas ficavam discutindo nas praças, não queriam mais trabalhar, porque Jesus vai voltar logo. Se Jesus vai voltar logo, então não preciso trabalhar. Mas ele disse: cada um cuida do seu negócio, mas saiba que ele breve voltará. Então nós continuamos trabalhando, nós continuamos cuidando da nossa família, cuidando dos nossos afazeres, mas sabendo que Jesus em breve voltará. Quando chegamos então na lição número 5 e 6, nós vamos encontrar 5, 6 e 7, nós vamos encontrar de fato uma igreja que é marcada pela oração, pela piedade. E o destaque eu gostaria de dar a Estevão na lição número 7. Quando nós estudamos a vida de Estevão, vamos encontrar um diácono cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 7 vai retratar ele cheio do Espírito Santo, olha para os céus e tem uma visão extraordinária, porque para os judeus um homem não podia se assentar à direita de Deus, porque estar à direita de Deus significa estar à direita de alguém, é alguém que compartilha a autoridade. Quando Estevão diz que vê Jesus à direita do Pai, ele está dizendo: ele é Deus e ele está à direita de Deus. Então aqueles homens furiosos levam ele para fora da cidade e o apedrejam, mas ele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele faz uma oração extraordinária, orando por aqueles homens que o apedrejam, e agora ele entrega o seu espírito a Deus. Essa é a marca de uma igreja avivada, a marca de um ministério marcado pela presença contínua de Deus. Pode acontecer o que acontecer, mas Deus estando conosco, tudo vai bem. Rabaço e decanta. Eu sei que é uma aula, viu, irmão, mas às vezes a gente se empolga. Continuando, por favor, irmão, próximo slide, por gentileza. Lição número 8 em diante. Muito obrigado. No próximo quadro nós vamos encontrar o avanço do corpo de Cristo, que é a igreja, e do outro lado o avivamento. São os 4 principais blocos e eixos que nós podemos encontrar na nossa lição. Veja que eu faço aí um avanço da lição 10 para o lado direito e verso 11, porque é a forma como eu consegui estruturar as lições. Então vamos perceber a atuação do Espírito Santo de Deus no mundo, em que o evangelho de Deus, apesar da perseguição do Império Romano, Deus levanta Constantino de maneira sobrenatural, em que a igreja se reunia nas casas e nos lugares mais escondidos. Agora a igreja fica em lugar de destaque. Agora a igreja que não tinha templo passa a ter templo, e as pessoas começam a adorar no templo. Mas pouco tempo acontece o que aconteceu no Antigo Testamento: a igreja começa a se corromper moralmente e espiritualmente. Então Deus levanta todo o movimento, aleluia, reformador, e aí conhecemos toda a história, até que chegamos em 1900, a igreja pentecostal começa a surgir, o movimento pentecostal na Inglaterra, na Suécia, chegamos aos Estados Unidos, e aí respinga no Brasil, e aí nós conhecemos Daniel Berg e Gunnar Wigre, quando chegam aqui cheios do Espírito Santo de Deus. É claro que aqui havia igrejas tradicionais, como a Igreja Batista, que os recebem, todavia a presença de Deus, ela é contagiante, ela contagia. É por isso que você vê um crente, irmãos, ele é diferente. O pessoal diz: rapaz, esse cabo é doido, porque ele está passando aperreio, mas ele diz: dou glória a Deus por isso, glória a Deus, aleluia, tá, aleluia, e começa a dar glória, aleluia. Chega na igreja, irmão, aí ele dá glória, dá aleluia. Irmãos, assim, esse cabo aí é doido, esse crente aí é doido, mas você não sabe a quantidade de lutas que ele passa, mas quando ele chega na presença de Deus, ele glorifica, ele exalta, porque ele sabe ao Deus que ele serve, que é poderoso para
fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, aquilo que pensamos ou que esperamos, porque esse é o Deus de surpresa, é o Deus que faz o impossível, é o Deus que quer manter a sua igreja de joelhos orando e marchando até o breve retorno, que breve a trombeta vai soar nos 4 cantos dessa terra. Raçui decantará basui. Na física, nós aprendemos as leis que nós conhecemos, e nós aprendemos a constante G, que é a constante gravitacional, e essa constante explica, e os físicos, aí eu não sou físico, sou estudante de matemática ainda, então os nossos corpos, eles são atraídos ao centro, alabaço e decanta da terra por causa da gravidade, sui decanta lá, sui. Um belo dia perguntaram a C.S. Lewis, olha, quem foi que criou as leis da natureza? Ele diz, olha, foi Deus que criou as leis da natureza. Então se Deus criou, então a lei da gravidade, se Jesus andou sobre as águas, então ele quebrou a lei da gravidade, ele quebrou as leis que ele criou. C.S. Lewis diz, não, é porque há uma lei que está acima da lei da natureza, e a lei de Deus, e a lei de Deus foi aplicada sobre Jesus, homem, ele anda sobre as águas, e Pedro também. Naquele dia que é a esperança da igreja, naquele dia a lei de Deus será aplicada sobre os nossos corpos. Os que morreram no Senhor ressuscitam primeiro, ressuscitam em corpos glorificados, e nós os vivos, aí você recebe, e nós os vivos, e decanta. A Bíblia diz que os nossos corpos serão revestidos de corpos glorificados. Não será mais um corpo sujeito às leis naturais, porque o meu corpo ele é atraído ao centro da terra, mas naquele dia a lei de Deus será aplicada sobre o meu corpo, e o meu corpo será atraído ao encontro dele nos ares, e estaremos com ele. Não há nenhuma controvérsia filosófica e teológica quando estudamos dessa forma, porque Deus está acima de todas as leis que ele criou. Mas eu preciso seguir adiante, porque tem a lição de hoje. Labaço e glória a Deus. A lição número 10, irmãos, fala sobre o avivamento na vida pessoal. Meus irmãos, sabemos que o mundo jaz no maligno, mas o que nós podemos aprender no Salmo 63, o Salmo de número 63, tratado na lição número 10, nos apresenta uma busca sincera. Precisamos reconhecer a necessidade de Deus. Nós preenchemos o nosso tempo com tantas coisas, nós preenchemos a nossa agenda com muitas atividades, mas e o tempo para Deus? Meus irmãos, eu não tenho vergonha de dizer que eu ganhava muito bem, e eu dava consultoria em várias empresas, era professor da UNP, do IF, dava consultoria em várias empresas e fábricas. Eu ganhava muito bem, tinha agenda cheia. Agenda cheia, eu não sei como é que você pensa agenda cheia, mas é dar aula pela manhã, aula à tarde ou consultoria à tarde e ministrar aula à noite. Então eu tinha hora para sair e não tinha hora para voltar, mas em média minha agenda era 5, 11 da noite e meia-noite, só que tinha as provas para corrigir, então eu dormia lá para 1 ou 2 horas da manhã e 5 horas eu estava de novo. Meus irmãos, eu confesso a vocês que várias vezes eu preguei domingo, deixei Deus me usar e foi uma bênção, mas aquela semana eu não tinha lido a Bíblia, a minha agenda era muito cheia, eu não tinha tempo para Deus, era um diácono na igreja, glorificava a Deus, mas ao longo da semana eu não tinha tempo para Deus. Deus então permitiu que as portas começassem a se fechar, e a cada porta que se fechava, mais eu descia e chorava, até que Deus me deixou com uma fonte de renda de R$1.000 ou era 2.000, nem lembro mais, e eu dizia, Jesus, eu só tenho isso, Jesus, eu ganhava 12, Jesus, eu não aguento mais, as contas estão aí. Deus me permitiu juntar uma economia que eu passei 1 ano, e as cartas chegavam, eram os saques do CDB, e minha família não entendia o que chegava ali, eram os saques de 3.000, de 4, 5, 6, o meu padrão de fatura para pagar era 6, 7, 8, as contas de plano de saúde e escola. Mas uma das coisas que eu posso dizer para você, quando Deus fechou todas as portas, não faltou tempo para orar. Não é que sobrou tempo para orar, não é que sobrou tempo para jejuar, não é que sobrou tempo para ler a Bíblia. Então às vezes Deus muda a situação para que nós possamos buscar sinceramente a sua presença. Eu não desejo que isso aconteça com você, mas se for necessário que Ele faça, para que eu diminua e Ele cresça, para que Ele cresça e Ele seja glorificado nas nossas vidas. Salmo de número 63 nos apresenta essa busca sincera e a necessidade. Em Daniel capítulo 6 nós vamos encontrar uma metodologia de Daniel da sua prática de oração.
Deus me ensinou a orar pela manhã. Esse foi o método que eu encontrei. Eu não preciso ter dom de revelação, mas eu sei que alguns irmãos aqui, quando vai fazer aquele devocional de 11 horas, meia-noite, e você se ajoelha, isso aconteceu comigo, irmãos. Eu me ajoelhei e fui orar de 11h30 da noite. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei. Meu Deus, olha quanto tempo eu orei. 2 horas da manhã, Flávio. Não, irmãos, eu apaguei, porque eu estava tão cansado. E quantas das vezes eu dormi de joelhos? Aí foi quando Deus me ensinou, eu vou acordar pela manhã, porque eu buscarei e meditarei nos teus estatutos de manhã, de dia e de noite, como o salmista diz. Então para mim rendeu mais, eu não sei para você se vai render mais. Vamos continuando. Efésios capítulo 6, versículo 17, fala da importância do nosso devocional da Bíblia. Não adianta de nada, irmãos, falarmos sobre avivamento da obra de Deus, conforme a lição número 13, se eu não lembrar da importância do eu, da minha vida pessoal. Então o destaque da lição número 10 é nos apresentar a necessidade do devocional da leitura da Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, faça um esforço, encontre uma forma, um horário, mas não deixe de estudar e se dedicar à palavra de Deus. Mas além disso, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4, sobre a necessidade de uma vida perseverante na doutrina. Qual é a sua frequência nos cultos de doutrina? Qual é a sua frequência na escola dominical? Eu espero que você não tenha vindo hoje aqui, não por minha causa, porque eu sou o menos, agora o cantor aí, a banda, irmão, uma benção aí, viu? Mas eu sou pequeno. Eu espero que você não tenha vindo por causa disso. Eu espero que você tenha vindo aqui, porque você sempre vem todo domingo. E se você não é aluno assíduo, eu quero convidar você a se matricular, né, Ricardo? Cadê Ricardo? Está por aí. Eu estou vendo a line ali, né? O presbítero Ricardo Oliveira deve estar por aí. Então, eu convido você a ser aluno assíduo da escola dominical, não é? E culto e doutrina, porque precisamos, obrigado, Ricardo, precisamos ser perseverantes na doutrina. Além disso, irmãos, precisamos ter, e aí o assunto da próxima lição, que realça a lição número 10, a nossa vida pessoal envolve a vida em família. Precisamos trazer afeto, amor e presença divina na nossa casa. Quando eu estava passando aquela luta, irmãos, eu tinha vergonha de dizer para meus filhos que estava desempregado, até que Deus falou comigo e diz, diga para eles, fale para eles o que você está passando, e ore com eles. E a gente fazia o devocional, eu dizia, eu sei que vocês querem isso. E, irmãos, crianças sabem o que é, está na escolinha de futebol, quer uma chuteira, quer uma camisa, quer um short ou outra coisa. O mais velho queria um celular novo. Eu dizia, nós vamos orar, e Deus vai fazer. E Deus começou a fazer. Nós escrevemos uma lista e colocamos na porta da cozinha lá no armário. E nós dissemos assim, vamos apresentar ao Senhor tudo que a gente está querendo e que a gente está precisando. E nós vamos orar e Deus vai fazer. Irmãos, a gente escreveu acho que uns 8 itens. Deus mandou mais de 25 para a honra e a glória dEle. Os meus filhos começaram a enxergar a providência de Deus na minha casa. Então a vida pessoal, uma vida de oração, uma igreja avivada, também envolve uma família avivada, a presença de Deus na sua família, envolvendo a sua esposa, envolvendo os seus filhos. Culto doméstico, esse vai ser um assunto muito tratado no próximo trimestre, mas já começou na lição 10, e aí eu quero chegar na lição número 11 por causa do tempo. Temos mais 30 minutos. Lição número 13, irmãos, nos apresenta em Mateus capítulo 24. Mateus 24 são os sinais e as evidências que antecedem a volta de Jesus. Jesus, ele apresenta todos os sinais que antecedem a sua volta. Os sinais apresentam a sua proximidade do seu retorno. Em Mateus 24, verso 12, apresenta o cenário da multiplicação da iniquidade. Não é assim que vivemos hoje? Não foi assim que aconteceu também no tempo de Abacuque? Quando estudamos o livro de Abacuque, ele é um livro que é considerado de uma natureza interessante a de Jó. Na minha luta também eu perguntava a Deus por que eu estava sofrendo. A semelhança de Jó, que é o livro de Abacuque, é um questionamento sobre a justiça de Deus. Porque Deus permite determinados acontecimentos.
E quando nós olhamos o Cronos, em relação ao livro de Abacuque, provavelmente escrito entre 605 e 610 a.C., pouco tempo antes da queda de Jerusalém, ele questiona por que então essa iminente destruição de Jerusalém e o surgimento do povo da Babilônia querendo atacar e destruir a cidade. Então vamos encontrar uma produção literária do profeta, que não pela perspectiva mais filosófica ou sapiensal de Jó, mas nós vamos encontrar um diálogo no capítulo 1, verso 3, em que Abacuque tem a propriedade, a ousadia de perguntar a Deus: como podes tu, ó Deus, tolerar a injustiça? É a mesma pergunta que os estudantes de escatologia olham para o mundo atual, os estudiosos que estão aqui da Bíblia Sagrada, perguntam: por que Jesus não volta logo? Por que Ele permite tanta impiedade nesse mundo? Alvin Plantinga também foi questionado sobre isso. Como pode um Deus tão bom, tão piedoso, permitir existir a maldade neste mundo? Meu filho mais velho tem 15 anos, e ele uma vez me perguntou, e eu falei para ele, sobre Alvin Plantinga, que diz que, assim como Armínio, que defende que o ser humano é um ser livre, Deus criou o homem em imagem e semelhança dele, e disse que ele podia comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu. Deus não impediu dele comer. Aliás, se nós fôssemos ir um pouco mais adiante, Deus estava ciente disso ao criar o homem, porque aprendemos que Deus é presciente. Ele sabe onde você vai almoçar hoje, se vai ser no Nau, se vai ser no Mangai, se vai ser em casa ou na casa da sogra. Deus é presciente. Ele sabe de tudo antes de acontecer, mas também Ele é onisciente. Ele sabe tudo que você está pensando agora, Ele sabe tudo que você está passando agora. Partindo desse pressuposto, se Deus é presciente e onisciente, Deus estava ciente que Adão iria pecar, e ao mesmo tempo Eva, e da mesma forma Deus estava contemplando o ato pecaminoso dos dois. E a pergunta que um novo convertido faz, o pessoal do DEPIM, eu estava ministrando escatologia aos pré-adolescentes, prova, Jesus viu, Flávio, foi prova, classe de pré-adolescente aprendendo escatologia pura, e eu dizia para eles: porque Deus não faz nada? Deus podia então ter impedido que Adão ia pecar, Eva, e hoje estava tudo bem, mas Deus criou o ser humano com a habilidade de escolher o certo e errado. Porque Deus não criou máquinas, criou seres humanos dotados de uma capacidade intelectual, racional e emotiva para tomar as suas escolhas de maneira deliberada. Adão e Eva pecaram deliberadamente por escolha individual e não coletiva. Cada um individualmente escolheu pecar. Assim, Alvin Plantinga diz: a maldade existe no mundo porque, primeiro, Deus criou o homem com o livre-arbítrio em que ele pode decidir fazer o que quer. Então há dois grupos, de acordo com o que ele fala: aqueles que praticam a bondade e a maldade. Aqueles que praticam a maldade usufruem do livre-arbítrio para praticar a maldade, e pelo fato deliberado de praticar a maldade pode influenciar a vida dos bons e que praticam a bondade. E Deus permite que haja isso, e Deus age em todos os dois lados, porque assim Ele sempre falou que Deus está no controle de todas as coisas. Partindo desse pressuposto, ele pergunta a Deus por que Ele tolera a injustiça. Então em Mateus 24:12 fala que vai se multiplicar a iniquidade, e junto da iniquidade vai se multiplicar também a injustiça. Assim como no próprio texto, fundamentado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala sobre o surgimento da apostasia. Homens de Deus, teólogos, que se contrapõem às Escrituras e dizem que não creem mais na existência de Deus, que Deus é uma ilusão, como Alvin e tantos outros que são ateus contemporâneos hoje em dia, que apresentam que Deus é uma ilusão, que Deus não existe porque você não pode ver e tocar, mas nós podemos sentir a sua presença. Assim como a mulher samaritana, a água jorra dentro de nós, nós sentimos a sua presença. É um Deus vivo.
E se você que é crente em Jesus, assim como Tomé, que eu não sei porquê, no primeiro encontro de Jesus com os discípulos, Tomé não estava, eu não sei porquê, nem me pergunto ao pastor Cláudio que é mais fácil. Mas Tomé, no segundo momento ele estava. E ele falou para os discípulos que só ia acreditar se visse. Tem crente que é desse jeito. O pessoal fala que Deus faz milagre, não sei o que, mas eu só vou acreditar nesse negócio se acontecer comigo. Cuidado. Tomé foi do mesmo jeito. Quando Jesus se apresenta, ele olha para Tomé e diz: Tomé, olha aqui. Aí ele diz: Senhor meu e Deus meu. Percebe o equívoco que ele cometeu. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que ouviram e viram e tocaram. É isso que João escreve na sua carta, 1 João, primeira carta joanina de João, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Aquilo que nós vimos e ouvimos e tocamos, disso testificamos. Este Jesus veio, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É dele que nós falamos. João e os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus e tocar nele, mas nós não vimos e tocamos, mas nós servimos a ele pela fé, e em breve, assim como ele é, nós o seremos e estaremos com ele. Se nós temos essa esperança, nós continuamos avançando na obra de Deus, pregando o reino de Deus, dizendo, assim como João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim como Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu acho interessante porque a mensagem de Jesus na cruz é uma mensagem extraordinária. Aquele homem que estava ladeado de Jesus, ele disse: faz o que vocês conhecem. Eu não vou destacar o escarnecedor, eu vou destacar aquele homem que reconhece seus pecados. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a resposta de Jesus para os dias atuais é que nós devemos manter esta esperança de estar com Ele eternamente. O contexto de Abacuque é o mesmo contexto que nós encontramos hoje, um contexto de impiedade e justiça, mas de acordo com Lamentações capítulo 3, versículo 22 e Mateus 24, Deus poderia trazer o juízo hoje. A grande tribulação que há de vir sobre o mundo, que está escrita em Mateus, diz: será um tempo como nunca houve, nem nunca mais haverá. Será um período de grande sofrimento e de juízo sobre Deus, tanto é que são 3 grandes séries de julgamentos. Primeiro, os selos. Segundo, as trombetas. Terceiro, as taças. Haverá o juízo de Deus sobre a terra, de maneira que, se Deus não abreviasse esse tempo, ninguém, os seus escolhidos, sobreviveriam. Então, nesta lição, nós estudaremos a clássica oração do profeta Abacuque. Este profeta que nos traz lições extraordinárias sobre a realidade e a necessidade de um avivamento. Sabemos que vivemos em tempos de angústia e de sofrimento. Sabemos que precisamos cada vez mais ter o compromisso com a palavra e com a oração, rogando que a presença de Deus seja contínua na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, que eu possa ser, como Paulo diz, carta viva, lida e observadas por todos. Lembre-se, o seu vizinho, ele provavelmente não vai ler a Bíblia, mas ele vai ler o seu comportamento. O comportamento de como você varre ou limpa a calçada, ou lava a calçada, ou passeia com o cachorro, como você age com os animais, como você age com os seus filhos. Ele escuta também, ele vai dizer: esse crente aí dessa qualidade eu não vou ser não. Então nós somos observados. É por isso que alguns autores falam de Hebreus capítulo 11, que diz: cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu não vou me deter a isso, mas uma coisa é certa: quando olhamos para a galeria dos homens da fé, vamos encontrar homens piedosos, homens cheios da graça e da presença de Deus, que viveram em períodos terríveis, períodos de depravação moral, espiritual, como foi o caso de Noé, como foi o caso de Josias e tantos outros, que viveram em períodos difíceis, mas Deus sempre levanta um homem, levanta uma mulher, para dizer que ainda existe sal nesta terra. Então essa lição de hoje nos apresenta primeiro o clamor que Abacuque encontra uma sociedade depravada, moralmente perdida, para que Deus possa avivá-los. Segundo,
fala que o fundamento essencial para as nossas vidas é a palavra. E terceiro, a necessidade cada vez mais de um avivamento genuíno nas nossas vidas. Abacuque apresenta um clamor pelo seu povo. Como diz no capítulo 1, ele pergunta como Deus poderia tolerar essa injustiça, referindo-se no capítulo 1, versículo 4, à lei em Judá. No capítulo 1, versículo 6, nós vamos encontrar a resposta de Deus à atitude imoral do povo. Abacuque 1, 6 diz que ele castigará o seu povo usando os babilônicos. Abacuque então fica perplexo, porque como pode Deus usar a Babilônia para trazer juízo sobre o povo, sendo um povo terrível? Deus apresenta então, no capítulo 1, versículo 16 a 17, que Deus é aquele que permite essa nação pagã e cruel trazer juízo sobre eles, um povo terrível, mas que Deus, em um determinado momento, ele assegura ao profeta que eles vão pagar por isso. Capítulo 2, versículo 8. No capítulo 2, versículo 9 ao 20, em Abacuque, nós vamos encontrar uma relação entre todos aqueles que praticam o mal, e que todos eles irão passar por essas aflições por causa dessa prática da maldade. E aí o salmo de oração de Abacuque é em resposta a essa revelação. Em resumo, nós vamos encontrar em Abacuque uma defesa da justiça de Deus, um chamamento dos cristãos para que permaneçam e mantenham a sua fé em tempos difíceis. É provável, irmãos, que nós poderíamos resumir este livro em 2 temas. Primeiro, justiça. Segundo, fé. E falar sobre fé, irmãos, é o que nós enfrentamos lá em casa. E todas as vezes, a luta que eu enfrentava lá em casa, eu perguntava aos meus filhos o que é fé. Porque eu tenho 2 rapazes, um de 15 e um de 10. E no ano passado nós tentamos um bebezinho, mas teve aborto involuntário. E aí chegamos à 4ª tentativa, veio Sofia. E quando veio o diagnóstico de hidrocefalia severa, má formação cerebral, má formação do coração, problema nos ventrílocos, que as médicas disseram que ela nasceria em estado vegetativo, se talvez sobrevivesse. Eu olhei para minha esposa e disse para os meus filhos: quem dá a última palavra é Deus. Isso é fé, irmãos. E eu perguntava aos meus filhos o que é fé, que é o 2º tema tratado em Abacuque. Eu olho as intempéries da vida, e Abacuque nos ensina que a fé, assim como em Hebreus, é a certeza das coisas que você não vê, mas você crê e espera. E eu pregando nas igrejas dizia: irmão, quando ela nascer e tiver grandinha, você vai ver ela correndo aqui. Eu sei que os porteiros não gostam, mas deixa ela correr, porque é um milagre correndo na igreja para a glória de Deus. Isso é fé, irmãos. Babaçui. Abacuque nos apresenta um clamor pelo avivamento. Abacuque sofreu a olhar a iniquidade avassaladora de Judá, mas ele, como mensageiro de Deus, clamava ao Senhor de todo o coração, para que aquela corrupção espiritual e moral fosse aplacada, fosse contida. O povo então não quer se voltar-se a Deus. Então o profeta clama a Deus: Deus, responde a minha oração. Essa violência, essa iniquidade e a destruição que há de vir sobre Jerusalém. Mas aí é a indagação do capítulo 1. No subtópico 2 é o que acontece muito na nossa vida, e aí eu vou usar uma ilustração, porque parece que Deus é indiferente às situações da nossa vida. E eu sei que aqui tem alguns professores, né? Eu fui professor da UFESA, da UNP, do IF, desses lugares aí, da FASEX, de algoritmos. E assim, professor de algoritmo é um professor de 1º ano da universidade. Então, os alunos chegam tudo entusiasmados, aí chega o professor da realidade da universidade. Eu digo logo para eles: olha, queridos, a disciplina é fácil, das mais difíceis. Então, metade de vocês, no mínimo, vai ficar em recuperação. E não fiquem com raiva de mim. Tem minha sala para tirar dúvida o dia todo. Irmãos, metade ficava naquela situação. E no dia da prova de algoritmos, quando era no papel ou no computador,
é normal a gente esquecer de alguma coisa. E quando nós vamos passar pela prova, o professor passa o semestre todo ensinando, o trimestre, não é assim? Mas no dia da prova, o que é que o professor faz? Assim é Deus na nossa vida. Ele nos ensina, nos mostra a realidade, o modelo. Mas quando chega a prova, a gente fica gritando: Jesus, cadê você? A gente quer ouvir aquele hino: olha eu aqui, não é assim? Deus respondendo: olha eu aqui. Mas Deus não está ali. Aí você chora, se espelha igual aquele menino: Jesus, se chora. E nada. É assim que Abacuque estava. Parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está fazendo. Mas quando Deus está trabalhando, Ele está em silêncio. Deus jamais vai estar indiferente das circunstâncias e adversidade que enfrentamos. Mas para Abacuque parece que Deus estava indiferente, assim como na nossa vida, de maneira prática e lúdica eu estou apresentando aqui. Deus jamais será indiferente, independente das circunstâncias. Ele não age muitas das vezes por juízo agora, por causa da sua longanimidade, por causa da sua paciência. E Jesus nos traz essa mensagem de esperança. Os ímpios, Salmo de número 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que esquecem de Deus. Mas Deus não quer que eles sejam jogados lá. Deus não quer que a gente vá para o inferno. A realidade do inferno é a ausência de Deus. E é decorrente de uma escolha individual. E alguns dizem que as nossas escolhas individuais, elas ecoam na eternidade. Então, se eu quero estar no céu, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse quando, Jesus disse onde e com quem. Se eu quero estar lá, eu tenho que fazer por onde? Então, uma sociedade que está depravada lá fora, eu não posso ser igual, porque eles caminham passos largos do inferno. Mas Deus espera de nós uma igreja santa, uma igreja pura. Sou eu, Deus santo? Sede santos como eu sou? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a santidade jamais alcançaremos a oportunidade de estar na presença de Deus. Então, Abacuque recebe uma resposta dizendo que ele vai trazer juízo da Babilônia sobre Jerusalém. Então, de acordo com Abacuque, nós vamos encontrar que Deus possui tolerâncias. Não sabemos bem como é isso. Nós poderíamos depois estudar sobre a diferença da ira e o ódio de Deus, ou o amor e a ira de Deus. Mas de maneira resumida, o amor de Deus não se contrapõe com a sua justiça. Os atributos de Deus, eles não são conflitantes. A justiça de Deus está associada ao seu amor, assim como um pai que ensina e chama a atenção dos seus filhos, assim é Deus. No tópico 2, nos apresenta que precisamos ouvir, temer e clamar. Quando fala sobre ouvir, é ouvir a palavra de Deus. É preciso estar com um grau espiritual de sensibilidade para ouvir a sua voz. Muitas das vezes Deus cria situações para que você possa aperceber-se que Deus está alertando você. Mas vivemos numa sociedade como está escrito em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Os seus olhos são cheios de adultérios e são insaciáveis do pecado, e engordam as almas, inconstantes têm um coração exercitado na ganância, e são filhos da maldição. Por isso que no capítulo 3 ele fala sobre o dia do Senhor. Deus irá trazer juízo sobre esses homens. Esses homens não temem a Deus. Por isso que quando Abacuque fala que Deus é santo e justo, no capítulo 1, versículo 12 e 13, capítulo 3, é que Ele jamais será indiferente em relação ao pecado e à injustiça. Ele castigará finalmente o mal. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz: e Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Esta é a experiência que nós encontramos na fé em Cristo Jesus. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados. Colossenses vai nos apresentar que todos nós estávamos subjugados do império das trevas em pecados. Estávamos perdidos, mas Ele foi ao nosso encontro, nos deu vida e nos transportou para o reino. Agora não somos chamados mais de escravos, somos servos, mas somos chamados de amigos, filhos e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Em que o próprio Pai nos apresenta em Apocalipse que Ele confessará o nosso nome diante de todos. Eu preciso concluir. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque no capítulo 3, nos apresenta a importância do temor ao Senhor. Abacuque adverte aos cristãos de todas as gerações que nenhuma situação deve ser interpretada como o último estado das coisas. O justo talvez tenha que esperar a sua defesa. Talvez sejamos injustiçados hoje, mas breve virá o dia do juízo. Apocalipse nos revela que aqueles homens que são perseguidos durante a grande tribulação, eles vão para diante do trono e clamam por justiça, e Deus acalma os seus corações dizendo: calma, eu vou trazer justiça. Então hoje nós temos esse clamor por justiça, e nós devemos entender que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e Ele dá sabedoria aos simples. A expressão referente ao temor ao Senhor é reverência, respeito, subordinação. Precisamos fazer como Abacuque, clamar a Deus que sejamos avivados, que sejamos como está em Efésios e Gálatas. Gálatas capítulo 5, ele nos apresenta que somos livres, e que nós não podemos usar a nossa liberdade para fazer tudo aquilo que vem à nossa mente, mas agora livres devemos abandonar as práticas pecaminosas, as obras da carne, e produzir frutos do Espírito. Que nós não venhamos mais viver segundo as paixões deste mundo, mas viver uma vida digna para a glória de Deus. Então o profeta, ele anuncia que Deus irá trazer juízo inevitável ao seu povo rebelde. O profeta, ele faz alguns pedidos a Deus: restaura o seu povo, Senhor, notifica a tua obra, lembra-te da tua misericórdia nos dias difíceis. E este é o sentimento de Abacuque em seu poema, na sua oração, que vemos ter esta esperança em Cristo. E a palavra nos ensina, no final, que avivamento é questão de vida ou morte, ou seja, na ira de Deus que sejamos encontrados. Jonathan Edwards, em seu sermão famoso, ele diz que diante da decadência moral e espiritual dos homens, Deus não precisa fazer nada para nos destruir. Basta o peso dos nossos pecados, que será o suficiente para que sejamos destruídos pelos nossos próprios pecados. Os homens que vivem engodando seus corações na prática pecaminosa, eles vivem conforme o seu olhar e as suas vontades. Mas eu prefiro as palavras das Escrituras quando diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A oração modelo de Jesus é: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquela minha prova, irmãos, eu dizia ao Senhor: eu não quero trabalhar na tua obra como eu sei que o Senhor quer. Eu orava chorando, dizendo a Deus: eu não aceito o teu projeto, eu não aceito esse teu projeto, Senhor. Meu sonho é ser professor universitário, eu quero fazer concurso, eu quero ir embora, eu não quero isso, eu sirvo a ti. E Deus dizia: tudo bem, vá nos seus projetos, eu vou mostrar que os teus projetos são um fracasso diante daquilo que eu tenho para você. E precisei apanhar muito, sofrer muito, para dizer: sim, Jesus, eis-me aqui como teu servo, para viver não a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E para encerrar, irmãos, uma igreja que clama ao Senhor é uma igreja que vive também os sinais e maravilhas, como aconteceu na igreja primitiva. É o segundo tema
de fé. Quando John Wesley ele define sobre o avivamento, ele fala que o avivamento é o fogo do Espírito Santo que queima o joio e purifica o trigo. Leonardo Ravenhill, ele diz que o avivamento não é uma opção para a igreja, mas uma necessidade. E Tozer, ele diz, avivamento é quando Deus toma a iniciativa e começa a fazer as coisas que só Ele pode fazer. E quando Abacuque termina falando sobre fé, é porque somente com a fé que nós vamos suportar a intolerância. E para encerrar a lição número 13, depois nós vamos comentar rapidamente que o pastor pediu para falar sobre a próxima lição do próximo trimestre. Nós vamos encontrar, irmãos, um exemplo lá de casa. Depois desse cenário todo que eu falei para vocês, de prova de fé. Irmãos, diante daquele cenário, cada exame que eu fazia, irmãos, eu confesso que eu chorava escondido da minha esposa, porque eu tenho fé, irmãos, mas era muito difícil. Fizemos vários exames, mas eu sempre dizia, e quando chegou o dia do parto, a médica chegou e disse: olha, papai, vem cá, a sua filha vai para a UTI, você está entendendo? Sim, por causa desse diagnóstico eu vou ter que levar ela para examinar e identificar se o que está aqui é o que ela tem, ou se tem mais coisa, ou se não tem nada. E ela saiu, foi direto para a UTI, passamos uma semana ali acompanhando na UTI, foi muito difícil, eu chorava escondido, mas orando por ela. Irmãos, de maneira resumida, já fomos para vários neuros, já fomos para geneticista, estamos na neuro e fono, todos eles procuram encontrar algo. Foi feito o teste da bochechinha, acho que é isso, que faz uma análise mais genética, e quando chegou a primeira folha, dizia assim, baixo risco. A Ana Paula disse: oxe, esse exame está errado. Aí quando ela abriu as próximas páginas, tinha uma lista de todas as síndromes e problemas, o exame dizia baixo risco para todas elas. Eu dizia: quando Deus faz, Ele faz. E para a honra e a glória de Deus, Ana Sofia é um milagre, a coisa mais linda e fofa de Jesus. O que é fé? É a certeza que você tem de algo que você nem viu, mas você segura e crê que Deus vai fazer, e Ele faz. Está lá em casa, coisa mais linda, eu fico assim só, chanaço e decanta. Precisamos ser uma igreja de fé, irmãos, precisamos segurar em Jesus. Ah, mas eu quero resolver do meu jeito, não dá certo. Ah, mas eu quero fazer dessa forma porque eu tenho experiência. Eu já tentei usar todas as minhas experiências, minha qualificação acadêmica, mestrado, eu pego tudo em guarda e digo: Jesus, eu sou teu servo, eu sou pequeno, grande é o Senhor para fazer a tua obra, o teu querer. E Jesus vai só fazendo, e eu crescendo, e o nome dele crescendo, e eu só diminuindo, ele crescendo e sendo glorificado. Passa aí o próximo slide, irmão, por favor. Já tomei tempo demais, e eu sou obediente ao tempo. O próximo trimestre nos revela, além de fé, a necessidade de um relacionamento em família cujo Deus está presente na nossa família. Eu sei que tem as outras lições, e para não deixar eles desamparados, entendeu, Elisandro? Eu coloquei a foto, viu? Mas, irmãos, a lição do pastor Enai Cabral, que vai estar conosco no próximo Evidencinte sábado, nós vamos observar na primeira lição que, quando nós agimos da nossa própria força, do nosso jeito, dá errado. Precisamos colocar Deus no centro, na nossa casa. Jesus, como é que o Senhor quer fazer? Me mostre. Aí Jesus vai mostrando. Irmãos, são tantos milagres que Deus fez lá em casa, que eu passaria muito tempo aqui. Eu não vim aqui falar sobre mim. Eu já entendi, Elisandro, já acabei. Meus irmãos, continue caminhando com Jesus. Uma igreja viva, uma igreja que reflete a glória de Deus. Nós não somos o sol da justiça, o sol da justiça é Jesus. Nós somos como a lua, sabe, que a gente só reflete essa luz maravilhosa que é de Cristo. Então onde quer que você vai andar, ali tem a luz de Cristo, porque você reflete a glória, a majestade e a presença de Deus. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé, seja um jovem de fé, as coisas desandam, não tem problema não. Essa é a mensagem de Abacuque, com a igreja que diz: aviva a tua obra, que sejamos crentes fiéis, firmes no Senhor, independente da circunstância. Deus está conosco. E Deus não perdeu o controle. Deus abençoe esta igreja. Eu agradeço que pelo tempo ninguém vai fazer pergunta difícil, então eu estou à disposição. E Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, irmão Sérgio Lins. Eu conheci o irmão Sérgio na UNP, eu trabalhava lá também, e eu vi ele lá envolto nas correções, nas atividades acadêmicas das turmas que ele dava aula. Talvez ele nem se lembre de mim direito, mas eu trabalhava em um setor que sempre estava próximo aos professores, e eu via sempre o irmão Sérgio Lins, eu vi ele na igreja ministrando, e vi ele lá trabalhando, servo do Senhor fiel. Mas só Deus conhece, né, a nossa vida, nossa realidade. Irmão Sérgio passou por essas dificuldades, mas está aqui contando a bênção e a vitória para a glória de Deus, tá certo? Queria chamar nossos obreiros para procedermos com a nossa ofertória. Irmão Fernando, você pode colaborar conosco? Irmão Carlos, irmão Hamilton estão ali já, podem se posicionar. Que nosso irmão Gilmar vai nesse momento adorar a Deus, nesse momento de ofertório. Amém, Gilmar? Vamos orar. Irmão Maico, você pode nos levar em adoração? Pode ficar sentado mesmo, meu irmão, não vamos nos alongar muito para que a obra seja concluída. Vamos orar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos então. Deus bendito, Deus eterno, nós estamos aqui diante da Tua presença e Te agradecemos por isso, Senhor. Agora nós iremos ofertar a Tua obra. Pedimos que o Senhor abençoe cada um dos Teus servos, Senhor, que ofertam com amor e dedicação ao trabalho do Senhor. Abre portas, Senhor, àqueles que têm desejo de ofertar e não podem, Senhor. Pedimos que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida da Tua igreja e que a administração seja feita conforme a Tua vontade. Assim nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Cante comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai
vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Quem crê nisso? Quem crê? O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Creia. Eu sei, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, fazendo o quê? Me assegurando, tudo vai ficar bem, creia. Já foi falado, Ele está no controle. Vai ser difícil, eu sei, por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. De que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, e se eu chorar toda lágrima, e se eu cair, e se eu chorar toda lágrima, você enxugará. Tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso. Sei que depender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar do que você me diz. Confia. Ele disse: estarei convosco até a consumação do século. Também disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai em segredo. E o Pai que te ouve em segredo lhe responderá. Conta tudo para Jesus. Tudo. Não deixe nada aí no seu coração não, porque Ele sabe que está aí. Fale tudo que Ele já sabe. Ele só quer ouvir. Aleluia. Janete, Jesus manda eu dizer para você assim, ó: faz a lista e do resto cuido eu.
Aleluia! Glória a Deus. Fala com Deus o que você está sentindo. Fala com Deus, você não está sozinho. Diz onde dói e o que te causou. Conta pra Deus. Perante Ele, derrama o teu coração. Lança todo sentimento. Faça como fez Jó. Não se calou em meio ao sofrimento. Fala com Deus. Não há outro em que se possa confiar. Nem tudo está perdido, Ele irá te ajudar. Fale agora, abre o seu coração. Fala com Deus. Tu bem sabes, não existe outra saída. As decepções que tiveste em tua vida provam agora que o momento é de você falar com Deus. Fala com Deus quando não houver palavras. E nos momentos de dor que aprendemos a orar, as orações mais sinceras, autênticas e honestas. Para com Deus é somente ao sofrer que o conhecemos. Se estás cansado, não desista, persevere e siga em frente. Faça como Ezequias, que se humilhou aos pés do Deus onipotente. Fala com Deus. Não há outro em que se possa confiar. Nem tudo está perdido, Ele irá te ajudar. Fale agora, abre o seu coração. Fala com Deus. Tu bem sabes, não existe outra saída. As decepções que tiveste em tua vida provam agora que o momento é de você. Que a gente faz é contar tudo pra Ele, porque Ele sabe o melhor, Ele resolve melhor, Ele faz melhor. Fala com Deus. Aleluia. Chega, Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, vamos finalizar. Queria rapidinho só entregar esse singelo, mais valoroso, essa lembrança ao irmão Sérgio Lins. Sérgio Lins é uma bênção para a nossa igreja, e a gente agradece também ao irmão Manuel por ter nos colaborado conosco a cada domingo, trazendo as suas lembranças para que a gente possa também agraciar os irmãos que estão presentes aqui na EBD. Amém, meus irmãos? Eu queria também agradecer à banda,
e Gilmar, irmã Débora Canuto, que estiveram aqui conosco colaborando nesse dia de encerramento, tá certo? A banda estava aqui já desde a consagração, foi um momento abençoado, a gente pôde junto adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? A pedido do nosso pastor, eu queria convidar todos os professores aqui presentes, das classes de juvenis, jovens e de adultos, para que eles possam chegar até aqui à frente nesse momento, e para que a gente possa já ir distribuindo as suas revistas, tá certo, meus irmãos? Fiquem de pé, por favor, e conduzam-se até aqui, por favor. A pedido do nosso pastor, a gente vai, e já vamos encerrando. Tá certo? O irmão Carlos vai nos ajudar aqui nesse momento, para que vocês já tenham posse dessa revista e já possam, eu sei que muitos já até iniciaram já esse processo de preparação, mas as nossas revistas estão aqui e graças a Deus nós vamos entregá-los. Irmão Carlos, aí está o protocolo, o senhor vai entregando nominalmente enquanto a gente vai encerrando, tá certo? Queria agradecer aí a igreja pela presença, que os irmãos possam continuar dando glória. Amém? Nosso pastor. A paz do Senhor, amados. Nós vamos fazer a entrega da... Carlos, a gente pula essa parte da assinatura para ganhar tempo, entrega a lição, aí depois os irmãos assinam como recebido, tá bom? Queridos, pode entregar, por favor, a cada professor a sua lição. Aqueles que não puderam vir hoje vai receber posteriormente. E quero informar que a auxiliadora não pode estar aqui agora. Ela está atendendo no gabinete a uma irmã que precisava de aconselhamento. E ela está atendendo ali, mas ela gostaria muito de estar aqui para receber. Eu posso receber por ela e transfiro para a auxiliadora. Tá bom, queridos? Vamos ficar de pés, amados, por favor. Meu amado presbítero Sérgio Lins, muito agradecido. Deus te abençoe grandemente. Continue sendo esse vaso nas mãos de Deus na área do ensino, né? Que não é fácil, mas o Senhor vai continuar te abençoando, e para nós é um motivo de honra recebê-lo aqui e ouvi-lo, né, ministrando a aula como você fez agora nessa manhã. Deus te abençoe grandemente. Todos os professores receberam? Falta Roberto? Entrega ali para o Roberto. Quem mais? Vânia também. Alex recebeu, Alex? Está aí já a sua? Ainda não? Por favor, Roséio, uma ajuda aí. Pedro, ajuda aí para agilizar. A auxiliadora. Não, a minha é outra. Eu acho que é uma dessa que está aqui em cima, tipo capa dura. Muito bem. Isso. Muito agradecido. Sim. Isso. Essa aqui, não, essa aqui acho que é de quem? Deixa eu... Tá. Ah, tá. Obrigado. Eu acho que é de Elisandro. Elisandro, recebeu a lição? Não? Pega a sua também, então. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Os professores que não puderam vir receberão oportunamente. Professores, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quem é que falta receber? Vânia? Já recebeu? Maico já recebeu? Muito bem. Pastor Clauber? Já? Sim. Muito bem. Aqui é de Natanael. Cadê ele? Hã? É Elisandro, então. Está aqui, Elisandro. Meus irmãos, quando vocês forem saindo agora, no final, nossa Gilmar e banda tem umas camisas deles que eles vendem para ajudar no ministério. Então abençoe os irmãos. Eles não mediram esforço para estar aqui. Ontem à tarde eles estiveram aqui às 15 horas ensaiando, passando o som, para quando chegar aqui já está tudo feito, tudo organizado para servir ao Senhor com excelência, que é assim que vocês viram, amém? Então não deixe de abençoá-los, eles estão ali na frente, amém? Amém, graças a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero orar também pelos professores. Eu vou estar respaldando, apoiando esta oração, porque eu quero convidar aqui o presbítero Flávio para estar orando, abençoando os nossos professores e dando graças a Deus por esse trimestre, e de uma vez já inaugurando o próximo trimestre, onde falaremos sobre relacionamentos em família,
superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Chega num momento muito oportuno tratar a família. Nós estamos abrindo uma classe chamada Classe dos Casais, aqui próximo ao gabinete pastoral. Os casais jovens que queiram participar, procurar o Defan da igreja. Essa classe já está funcionando. Meu nobre presbítero Flávio orando, agradecendo a Deus, e assim nós vamos concluindo a nossa escola bíblica dominical de hoje. À noite, lembrem-se de chegar às 18 horas, viu, irmão? Não é 17, 18, volta tudo para o normal. Graças a Deus a paz está reinando de novo no nosso estado. Isso nos dá a garantia de que podemos começar às 18 horas. Queridos e amados irmãos, com muita honra, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus pela feliz oportunidade da conclusão desse trimestre, na manhã deste dia. Sinto-me muito feliz ao rever aqui também o presbítero Samuel Pereira Borges, que por muitos anos ali se congregou conosco na Cidade da Esperança, sua esposa, nossa irmã Sandra, o nosso pastor Eliezer de Souza, nosso conterrâneo da Cidade da Esperança, irmão da irmã Elionai, tio de Ezequias, de Ezequiel, Isaac, bênção, glória ao nome de Jesus. Oremos em nome do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, na tua santa presença, na manhã deste dia, Senhor, nós queremos te agradecer pela conclusão deste trimestre. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, porque tu estivestes conosco em todos os momentos, nos ajudando, nos auxiliando com o teu Espírito Santo, Senhor, nos capacitando, nos dando graça, que nós, ó Pai, possamos levar para as nossas vidas todos os ensinamentos que temos recebido da parte de Ti durante esse trimestre. Abençoa, Senhor, o corpo docente desta igreja, o corpo discente também, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre ele, capacitando, Senhor, dando graça. Deus poderoso, nesse novo trimestre que se inicia, são novos desafios, Senhor, mas creio que Tu estarás com cada um deles, que Tu estarás conosco, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos tudo isto, amém. Amém. Muito bem, irmãos, vamos receber a bênção apostólica e na sequência haverá ensaio para o Sal da Terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor.